Eu tô adorando essa aula porque eu nunca tinha usado o volume com esse nível de detalhe. Ponto de entrada, ela não chegou a voltar a 100%. Olhando o volume, você não acredita que seria um gatilho para você, por exemplo, permanecer na operação? Ou foi uma escolha totalmente pessoal em relação ao seu gerenciamento de risco? Já realizei um lucro, eu quero sair, mas pelos indicadores, simplesmente, eu poderia permanecer nesse trade. Então, ela foi uma escolha do ponto de vista de operamos o dia todo, já era de madrugada e não queria devolver o lucro que tinha acontecido. E quando eu olhei para a operação e vi ela voltando, por exemplo, esse movimento aqui, vi ela corrigindo bem forte até aqui embaixo, confesso que no momento eu não prestei atenção no volume. E ó, esse é um pós-trade, então, e foi um erro ter saído da operação no momento. E de fato isso que a gente viu, ela pegou e corrigiu, ó, a gente já tinha a média pra cá, tu vê que ela volta até perto da média. E de fato, eu vendi no fundo do movimento. Só que daí depois eu tava indo dormir, né? Aí foi quando ela começou a voltar e construir pra cima. E é isso aí, muito bem observado. Olha só como ao longo do movimento, depois veio... Eu estou te perguntando isso porque eu fiz exatamente a mesma coisa ontem. Só que não nessa moeda especificamente, mas na ARPA. Eu vi ela retrair, chegar perto de um stop que eu tinha colocado. E a forma como ela estava se comportando, eu falei, se bobear, ela vai chegar no meu stop, eu não preciso esperar a completar 1,5% de perda. Eu vou subir o meu stop porque o movimento que ela está fazendo é de retração total, mas na verdade não. Ela fez exatamente a mesma coisa e eu fiz exatamente o que você fez. Eu não reparei que o volume estava caindo muito. E eu olhando agora percebi. Se eu tivesse ficado, o volume era negligente comparado com o volume de compra, que foi o que se repetiu nessa manhã. Ela foi buscar 2 alvos meus, eu fui estopada em 0,03480 e ela foi buscar o stop em 0,03479 e depois ela bateu 2 alvos e teria fechado a operação com todos os alvos atingidos. Então, quando eu fiquei olhando aquilo, eu falei, tá, pelo menos o stop eu acertei. Mas, assim, fica a observação para todo mundo que está na aula hoje. Eu tô adorando essa aula porque eu nunca tinha usado o volume com esse nível de detalhe. Opa, e show de bola. E o melhor de tudo, e aqui também vai ó, uma experiência, talvez dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, a gente ainda fica com aquele viés assim de, não, errei aqui, mas só vai aparecer a próxima. E eu vejo como um auto-sabotador em mim, já depois de mais tempo no mercado. Às vezes o cara começa a errar e já começa a vir aquela voz na cabeça, pô, cara, faz 1 ano que tu tá errando isso aí. E de fato, é aquele processo do pós-trade, né? Que eu peguei e mandei dentro do grupo aquele dia. Vocês veem, cara, o pós-trade ali, da gente se lembrar daquela operação. No outro dia, eu levar um stop numa operação igualzinha àquela que a gente fez um pós-trade um dia de noite junto aqui, em cima do que tinha acontecido. Ó, tal e tal coisa não tava boa, pegamos e escrevemos ali. E olha só, essa moeda aqui, ela tá fazendo exatamente a mesma coisa. Então, esse que é o top do mercado, por exemplo, quando nós estamos operando um gráfico de 15 minutos, um gráfico menor, cara, o ciclo de feedback que a gente vai ter, por mais que seja ruim de um ponto de vista, eu tô exposto ao mercado na Fórmula 1, né? Tô na ponta ali, os 5 minutos, os 15 minutos é a violência do mercado. Mas, por outro lado, do ponto de vista positivo, eu tenho esse retorno rápido. Então, olha só, algo que aconteceu ontem, a gente pode estar ajeitando isso aqui basicamente agora, ó, daqui um pouco. Eu já vou até descer da Futuros aqui para Spot também nessa. Enquanto você faz isso, pode continuar. É só, na verdade, uma sugestão para todo mundo que está na call. Gente, façam um pós-trade, se vocês tiverem disponibilidade de tempo, no dia seguinte, porque está tão fresca a operação na cabeça e o gráfico está muito recente, você não precisa ficar voltando tanto, é a primeira coisa que é a vantagem, e você consegue ver logo o comportamento dos candles ali e lembrar o que te levou, por exemplo, no meu caso, a mexer o meu stop. Eu já tinha preparado a operação na spot, colocado o stop, colocado tudo, e eu não sei porquê, aliás, não sei porquê mesmo, porque domingo eu costumo não operar. E eu fiquei olhando para o gráfico. Se eu não tivesse ficado olhando, eu teria deixado meu stop original, que era em 3471 e não 3480. Eu não teria sido estopada
e ela teria revertido todo o movimento. Então eu acho que talvez caiba essas duas lições, pelo menos para mim, que eu queria compartilhar com vocês. Menos tempo de tela, parece contraditório, mas é saudável. E confiar nos indicadores, na primeira análise de trade que você fez. Não fica toda hora voltando na análise. É muito boa a sacada de fazer no outro dia mesmo, porque às vezes o cara tá olhando ali e aí fica atentado, né, na operação, porque ainda tá quente o raciocínio, a gente ainda tá com... Não tem o que vai acontecer na frente do gráfico, depois a gente olha e fala, ó, não, realmente, aquele viés que tal coisa poderia ter acontecido, ele aconteceu. Então aí, possivelmente, o ponto que eu tava olhando, que eu não dei tanto valor a ele, eu devo, na próxima vez, tomar mais cuidado. Por exemplo, assim, ó, que nem quando nós estamos olhando para um canal. Cara, muitas das vezes que ele rompe o canal, ele volta a testar o canal. E aqui ele tá fazendo também uma figura de fundo duplo retestando. Às vezes o cara vai olhar e vai falar, não, mas reteste de canal, eu quero pegar, eu quero entrar short aqui. Aí ele vem e testa em cima dele, agora volta e stop. Aí que depois o cara vem e começa cada vez a dar mais critério para, por exemplo, a gente não ter... falar, não, ó, realmente aqui é um ponto de venda. Aí tu entra na operação e ela volta e ter stop.